Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Então, vamos lá, desativar os comentários e vamos começar. Como nós estamos trabalhando o crime em sua estrutura, de acordo com o seu conceito analítico, é fato típico, antijurídico e culpável. Estamos estudando o fato típico, que, como eu dizia na nossa primeira live, é integrado por conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Estamos ainda no campo da revisão da conduta. Já estudamos as teorias da conduta e avançamos para analisar o elemento subjetivo do tipo. E eu lhes dizia que em direito penal se aplica o princípio da responsabilidade subjetiva. Não há no direito penal a chamada responsabilidade objetiva. Todos os tipos conterão a previsão acerca de um elemento subjetivo e todo comportamento criminoso terá um elemento subjetivo. Toda conduta, fazendo a referência à teoria finalista, é voltada para um fim. E é nesse exato ponto da teoria do crime que estamos. Nós vimos na última live, na última série de cards para revisão da teoria do crime, o dolo. E hoje vamos ver a culpa. A culpa é o elemento subjetivo do comportamento de alguém que viola um dever objetivo de cuidado, fazendo-o através de imprudência, negligência ou imperícia. A culpa, enquanto elemento subjetivo, está prevista a priori no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, e os tipos culposos precisam expressamente prever tal elemento subjetivo como sendo o elemento previsto por um dado tipo legal, por uma dada norma, porque se não houver previsão expressa nesse sentido, se presume que o tipo é doloso. Os tipos dolosos são a regra, os tipos culposos consubstanciam excepcionalidades. Então, como eu defini, a culpa é o elemento subjetivo que é integrado, ou, melhor dizendo, de que é imbuído alguém que viola um dever objetivo de cuidado mediante imprudência, negligência ou imperícia. Quando vocês estudam nos livros a estrutura do fato típico culposo, vocês estudam todos os elementos que naturalmente integram o fato típico culposo. Mas por uma questão didática, eu optei nos nossos cards de revisão por tratar daqueles elementos que são específicos dos tipos culposos. Há elementos que são comuns a todos os fatos típicos, mas há pontos de que nós precisamos tratar especificamente acerca dos chamados crimes culposos ou da culpa, que é o elemento subjetivo de que estamos falando hoje. Feito esse esclarecimento sobre o recorte que é dado nos nossos cards de revisão, é necessário observar que, efetivamente, um fato típico culposo detém, inicialmente, uma conduta humana voluntária. E vocês podem se perguntar, mas como? O sujeito quer o resultado quando age culposamente? Não. Quando nós falamos em comportamento humano voluntário, não estamos falando que o sujeito quer um determinado resultado,
mas que o seu comportamento é livre, é dizer, é objeto de sua vontade, ou seja, a conduta é desejada, mas o resultado não. O resultado ocorre, e aí está mais um elemento dos tipos culposos, o resultado ocorre de forma indesejada. Então, a conduta humana é voluntária, mas o resultado é involuntário. O agente não quer o resultado. Essa é a grande distinção, central distinção da culpa para o dolo. E vejam que a nossa construção, partindo da teoria finalista, dá uma importância central ao que o agente efetivamente quer alcançar. Porque é uma dimensão de juízo de valor negativo sobre o comportamento quando alguém efetivamente quer violar um bem jurídico. Esse juízo de valor que incide sobre a conduta é menor, é reduzido quando a gente não quer o resultado. Então, nós já destacamos a existência da conduta humana voluntária, o resultado indesejado que o sujeito não quer. E aí agregamos a estes elementos outros que são comuns a quaisquer fatos típicos, o nexo de causalidade e a tipicidade. Certo? É necessário entender ainda, nesse campo, como é que se dá a violação ao dever objetivo de cuidado de que falávamos no início da nossa live. A violação ao dever objetivo de cuidado ocorre, e eu dizia, por 3 modos. E essa violação também é inerente ao fato culposo. Ela ocorre por 3 modos. Quais são as modalidades de culpa? Imprudência, que é um agir de forma afoita, apressada. Negligência, que é uma omissão, é deixar de tomar as cautelas necessárias para um determinado comportamento. E imperícia, que acontece quando alguém realiza um comportamento em relação ao qual é necessária uma certa habilidade ou capacitação, mas o indivíduo que realiza tal comportamento não detém tal capacidade, não detém a perícia, já fazendo a referência à própria expressão que é utilizada doutrinariamente para definir esta modalidade de culpa. Então, as modalidades de culpa são imprudência, que se consubstancia sempre em uma ação, um fazer, agir com afoiteza. A negligência, que é um deixar de fazer, uma omissão. E a imperícia, que é um fazer algo sem deter a habilidade ou a capacitação necessária para a prática do comportamento realizado. Eu fecho o nosso card de revisão com uma síntese dos elementos subjetivos do tipo dolo e culpa. Vocês vão perceber no último quadro da nossa revisão que é possível entender as gradações de dolo e de culpa a partir de uma análise dos elementos básicos do dolo sobre os quais falamos na última live, que está lá no IGTV. Quem não assistiu pode assistir. Quais são esses elementos? Vontade e consciência. A gente consegue fazer uma escadinha bem sintética das espécies de dolo e de culpa a partir destes 2 elementos.
E aí a gente começa pelo dolo direto, que se subdivide em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Então vocês vão ver lá no nosso card de revisão, na síntese, tem lá de um lado vontade, do outro consciência, e o primeiro elemento subjetivo de que falamos, possível elemento subjetivo de que falamos, é o dolo direto de primeiro grau. No dolo direto de primeiro grau, o agente, em relação à vontade, quer o resultado. Em relação à sua consciência, ele prevê o resultado. O resultado é mais do que previsível. Como assim mais do que previsível? Veja, não é apenas que o resultado é objetivamente previsível, ou seja, qualquer pessoa poderia esperar que daquele comportamento ocorreria o resultado. Se eu der um tiro em alguém, é previsível que a pessoa vai morrer, mas ela não necessariamente vai morrer. O que eu quero dizer quando eu afirmo o agente previu? É que para desejar algo é necessário efetivamente, como um pressuposto, representar esse algo mentalmente. O agente que quer um resultado e age para alcançar esse resultado, ele antecipa a consumação do crime. Então não é só que o resultado foi por ele previsto. Não é só que o resultado é previsível, o resultado foi por ele previsto. Porque para você desejar algo, para praticar um comportamento com uma determinada intenção, necessariamente você antecipa que de sua conduta advirá aquele resultado. Então, João quer matar José. Para isso, compra uma arma de fogo e dá 4 tiros em José. Ele previu que do seu comportamento, adviriu o resultado, planejou e agiu para tanto. Não significa que o resultado necessariamente vai ocorrer, mas que mentalmente, no campo da sua consciência, ele necessariamente previu o resultado. No dolo direto de segundo grau, também chamado de dolo de consequências necessárias, o agente não tem efetivamente a intenção de um determinado resultado, mas o resultado é uma consequência necessária do seu comportamento. A doutrina se vale de exemplos clássicos. Um deles é da hipótese de alguém. João quer matar José. Sabe que José vai para o estádio, inclusive hoje tem jogo do Tricolor, né? Mas sem ninguém nas arquibancadas, porque nós vivemos aí a pandemia do coronavírus. Mas José sabe que sua vítima, o seu desafeto João, vai para o estádio, ele decide matar João com a bomba. Com isso ele vai matar N outras pessoas, lesionar várias outras pessoas. Então de seu comportamento necessariamente decorrerão outros resultados. Tais resultados, em relação a tais resultados, se entende que o agente comportou-se dolosamente, empreendeu uma conduta dolosa. Por quê? Porque é uma consequência necessária. Vejam que, mais uma vez, no campo da consciência, o resultado é mais do que previsível, ele foi previsto. E no campo da vontade, o dolo direto de segundo grau, doutrinariamente vocês vão encontrar lá, de forma geral, é analisado só no campo da consciência. Mas como é que a gente analisa essa vontade? O dolo direto de segundo grau, em relação à vontade, se aproxima mais do dolo eventual do que do dolo direto de primeiro grau. Então a diferença central está aí. No dolo direto de segundo grau, a diferença central entre dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. No dolo direto de segundo grau, o agente não quer necessariamente os outros resultados. Para ele, tanto faz ocorrerem os outros resultados. Mas os outros resultados são consequências necessárias de seu comportamento e ele ainda assim age. Vejam que, em uma certa medida, o que o agente fez aí? Assumiu o risco de causar todos estes outros resultados.
E aí a gente desce mais um pontinho na escadinha e chega ao chamado dolo eventual. Vejam que nessa escadinha eu não estou exaurindo as espécies de dolo. Se vocês quiserem estudar todas as espécies, se vocês quiserem se proteger de questões objetivas e tudo mais, sugiro a leitura aí dos livros de Rogério Sanches, Kleber Masson, que vão exaurir as espécies de dolo. A ideia é uma revisão de teoria do crime. Feita essa observação mais uma vez, e retomando, a gente chega no dolo eventual. Estamos numa escadinha, dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, analisando de acordo com a vontade e a consciência. E aí a gente vai para o dolo eventual. No campo da vontade, o que é que se diz? Quem atua com o dolo eventual, isso está lá no 18, inciso 1, a gente já falou disso na última live, mas vamos retomar. No dolo eventual, o agente assume o risco de causar um determinado resultado. Há o emprego, pela doutrina, da chamada fórmula de Frank, para a definição do dolo eventual, para a apreensão do dolo eventual no caso concreto. Que fórmula é essa? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou praticar o meu comportamento. Então quem atua com dolo eventual no campo da vontade assume o risco de causar o resultado. Ele não deseja diretamente, de forma intensa, o resultado. Mas se o resultado acontecer, para ele está tudo bem, tranquilo, ótimo, aconteceu. No campo da consciência, o resultado é previsível, mas não é necessário. Por isso, ele não é representado na mente do agente como acontece no dolo direto de primeiro grau e no dolo direto de segundo grau. Dolo direto de primeiro grau, o sujeito antecipa a consequência de seu comportamento e age. No dolo direto de segundo grau, o sujeito sabe que haverá consequências necessárias de seu comportamento e age. No dolo eventual, o sujeito sabe que do seu comportamento podem advir consequências, ou seja, no campo da consciência, o resultado é previsível. Há uma representação muito menos pujante do que no dolo direto de primeiro grau e de segundo grau, e o agente assume o risco de alcançar este resultado previsível. Dando sequência, a gente já sai do dolo para chegar na culpa. Sai do dolo para chegar na culpa. A gente está numa escadinha do ânimo subjetivo mais intenso, que deve ser objeto da valoração mais negativa, que é o dolo direto de primeiro grau, para chegar agora na culpa. A culpa. E aí, já vou aproveitar para trabalhar as duas espécies principais de culpa. Mais uma vez, não estamos exaurindo o tema. Culpa consciente e inconsciente. Na nossa escadinha, vocês vão ver que nos cards há um card específico para explicar as espécies, mas eu já cheguei na síntese, porque nessa síntese a gente consegue arrematar tudo. Nessa escadinha, o nosso próximo passo é a culpa consciente. Na culpa consciente, em relação à vontade, vejam lá a nossa tabela, em relação à vontade, o agente não quer o resultado. O agente não quer o resultado. E no campo da consciência, o agente percebe a possibilidade de o resultado acontecer, é dizer, o resultado é previsível e o próprio agente previu a possível ocorrência do resultado. Mas aí, pera lá. Como é que ele não quer, mas sabe que pode acontecer? Ele não está assumindo o risco de atingir esse resultado? Como é que eu vou distinguir, então, dolo eventual de culpa consciente? A distinção está entre dolo eventual e culpa consciente está no campo da vontade.
Na culpa consciente, o agente, eu dizia, não quer que o resultado aconteça. E ele acredita, que o resultado não advirá. Embora o resultado seja previsível, ele acha que não acontecerá. Vejam, previsibilidade está ligada à noção de possibilidade do resultado acontecer. O resultado não necessariamente ocorrerá. Então, nós temos, no campo da consciência, um resultado previsível, mas no campo da vontade, o agente acredita que o resultado não acontecerá. Ele não quer que o resultado aconteça e acredita que o resultado não acontecerá. Ele acredita que é capaz de evitar o resultado. Diferentemente do que acontece no dólar virtual, em que pro agente tanto faz. Se o resultado acontecer, tranquilo. Na culpa consciente, o agente não quer que o resultado aconteça. Feita essa análise, nós vamos para o último ponto da escadinha. A culpa inconsciente. Culpa inconsciente. Na culpa inconsciente, campo da vontade, o agente não quer o resultado. No campo da consciência, o resultado é previsível objetivamente. O que isso significa? O resultado é previsível ao homem médio. Quando a doutrina do direito penal faz referência ao homem médio, ela está fazendo referência a um homem hipotético, detentor da educação e das informações básicas que são prestadas para o grosso da sociedade. Então, o homem médio é uma pessoa comum, normal, não é uma pessoa que detém um conhecimento superior em relação a determinada temática. Na culpa inconsciente, o agente não quer o resultado, é a vontade. E no campo da consciência, o resultado é previsível, mas o agente, em concreto, não previu. Aquela pessoa que atuou com culpa não previu. Deveria ter previsto, porque é previsível para o homem médio, mas não previu. Então vejam que há exatamente uma escada de intensidade no tocante ao grau de comprometimento do indivíduo com a prática delitiva, em que a gente vai do dolo direto de primeiro grau até chegar à culpa inconsciente. E aí, retomando, só para a gente fechar, para lembrar, diante de tudo isso que a gente viu, os elementos do fato típico culposo, a gente já viu conduta humana voluntária, nexo de causalidade, que está em qualquer fato típico, conduta humana voluntária também está, mas é necessário destacar o que significa conduta humana voluntária, para que as pessoas não confundam essa voluntariedade com a intenção. Intenção há quando o agente antecipa o resultado e age para alcançar aquele resultado antecipado. A voluntariedade está apenas na liberdade de realizar um determinado comportamento. No fato típico culposo, o agente tem uma vontade direcionada ao seu agir, mas não ao resultado. Então, conduta humana voluntária, nexo de causalidade, o resultado naturalístico indesejado, a previsibilidade objetiva desse resultado. Vejam, não é necessário que o agente preveja o resultado. Acabei de explicar, a culpa inconsciente, o agente não prevê, embora seja previsível. Então, a previsibilidade objetiva desse resultado, certo? E a tipicidade, que é um elemento, mais uma vez, comum a quaisquer fatos típicos. Então é isso, galera. Uma brevíssima revisão sobre culpa, fatos culposos. Eu espero que essa revisão lhes ajude no caminho de vocês. Vamos juntos, avante, vou abrir a caixinha de perguntas. Quem tiver dúvidas, inclusive mais aprofundadas, sobre coisas que estão ligadas ao tema culpa, mas não foram tratadas na live, o espaço das dúvidas é exatamente para isso. Beleza, galera? Avante, boa noite, até a próxima.